Agora sim, abra sua palavra aí, Evangelho de João, capítulo 5, a Nádia vai jogar na tela também, né? João, capítulo 5, versículo 1 ao 15, diz assim: Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirava por haver muita gente naquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Amém? Tá ok aí, Alessandro? Está tudo ao vivo agora, que a gente possa estar aproveitando esse momento aí. Divulgue isso, está no YouTube já. Igreja Sal da Terra, Geneve. A gente possa estar ajudando as pessoas e essa palavra possa alcançar pessoas que às vezes não podem estar aqui com a gente hoje, mas podem ser alcançadas, né, com essa graça, com essa palavra e esse mover de Deus na vida de cada um de nós. Eu queria continuar com vocês falando sobre objetivos. Existem algumas ações na nossa vida e a gente não vai entendendo esses objetivos, não vai entendendo esses princípios e vamos vivendo, vamos tocando, né? Vamos andando e não vamos percebendo o que está acontecendo. E a gente fala muito sobre essa questão de objetivos, mas a gente precisa primeiro saber quais são os objetivos que nós traçamos para a nossa vida e, ao mesmo tempo, entendermos quais são os objetivos que Deus traçou para a nossa vida. E é onde esses dois pontos podem se encontrar. Os objetivos que eu tenho como vida pessoal, como vida familiar, como vida profissional, como vida amorosa, como uma vida ao todo, né, abarcando a nossa emoção, os nossos sentimentos, a nossa razão, todo esse contexto, mas ao mesmo tempo não deixando à parte Deus dessa história, mas trazendo para dentro dessa história também aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu queria confessar para vocês essa noite que o texto dessa noite é a partir de uma reflexão que eu senti muito forte essa semana no meu coração.
que a gente precisa entender bem essa questão de objetivos. E eu sinto que Deus quer nos libertar, nos curar, nos dar uma nova visão, uma nova mente, a mente de Cristo. Ele quer mudar algumas coisas que estão aqui dentro da nossa mente, que estão arraigadas, que ficam falando e, de alguma forma, influenciando o nosso dia a dia. E Deus querendo libertar, curar, fazer grandes coisas na nossa vida, mas aqui dentro não mudou. Não estou falando de salvação aqui, não. Estou falando de... Para nós como cristãos, Deus quer falar conosco de uma forma especial. Ele quer mudar algumas coisas na nossa mente. E essas coisas às vezes vão se tornando tão fortes, tão arraigadas, que se tornam prisões mentais. E a gente não consegue ir adiante porque o conceito aqui dentro está nos bloqueando, está nos fechando, está nos amarrando, está nos impedindo de ver, de enxergar, de visualizar de uma forma diferente. Então, se nós fôssemos pensar o tema do sermão de hoje, é uma paralisia na visão, na nossa mente. A paralisia mental de visão nos impede de levantar e andar. E a falta de objetivos, eu vejo que muitas vezes acontece conosco uma falta de objetivos claros, porque há uma paralisia aqui, na mente, nos impedindo de visualizar mais do que trocar de carro, comprar a casa, trocar de roupa e fazer uma viagem. Isso é elementar, é o básico. Mas Deus tem mais para mim e para você. Se pensarmos como igreja do Senhor, Deus quer usar a mim e a você para alcançar um novo patamar em Cristo Jesus. E a gente começa a perceber, então, que existem muitas coisas que estão contra mim, contra você, e nós vamos nos bloqueando, vamos nos fechando, vamos nos, como a história do caramujo, né? Vamos nos encaramujando, né? Não sei se dá para traduzir isso para o francês, viu? Vamos nos bloqueando de tal forma que vamos gerando, né, os cargos, né? E Deus quer que você se abra, que você visualize, que você expanda, que você cresça. Tinha uma frase do Henry Ford, olha só, falando sobre obstáculos e objetivos. Henry Ford disse assim: quando tudo parecer contra você, lembre-se que o avião somente decola com o vento contra. Quando tudo parecer contra você, lembre-se, o avião só decola com o vento contra. A gente chega perto do aeroporto, né, vê aquela, chama-se biruta, né? Aquele coador, já viram no aeroporto? Aquele coador que tem assim, um negócio grande assim, para que esse coador aí, né? É para saber qual é a direção do vento. O avião só pode pousar, ou só pode decolar contra o vento. Senão ele não consegue ter sustentabilidade para levantar voo. Então existem coisas que estão acontecendo comigo e com você hoje, que você está olhando e está dizendo, mas isso está contra mim. Mas isso vai te dar forças, vai te fortalecer, vai te renovar, vai te capacitar e vai dar sustentabilidade para que as suas asas então possam decolar.
Quando eu estive em Israel, eu fui no final de semana e é incrível, é incrível. A gente chega sábado, aliás, sexta-feira, começa na sexta-feira. Sexta-feira, 2 horas da tarde, já começa a fechar tudo, tudo, banco, supermercado, padaria, tudo, vai fechando tudo. Sexta-feira, vai fechando tudo, 2 horas da tarde, você já não vê mais gente na rua. Quando chega 5 horas da tarde, literalmente parece uma cidade deserta. Deserta. Não tem ninguém na rua. As únicas lojinhas que ficam abertas são aqueles, né, que eles falam que é os estrangeiros, né? Aí tem o russo, tem o paquistanês, né, que tem aquele quiosque, né? Aquela lojinha que vende os produtos de emergência, né? Faltou o açúcar, faltou a farinha, faltou o refrigerante, e é só isso que eles têm também, né? Mas tudo está fechado. Você não vê carro andando mais. É impressionante porque você não vê mais os carros andando. E no sábado, eu saí para andar, né? Começar a conhecer e tal, você não vê carros. Você vê na autopista um ou outro carro, mas são carros que você vê literalmente que são estrangeiros. Não é o judeu, não é o israelita. São estrangeiros que estão usando o carro. Ninguém na rua, carros não estão andando. Então eles levam isso muito a sério. Não pode ter ninguém andando nesse momento. Isso é um contexto muito sério para o judeu hoje. Já era naquela época. Mas isso são leis, são coisas que estão arraigadas. E aí Jesus vem e cura uma pessoa no sábado. Para nós gentios, para nós ocidentais, para nós que estamos longe de Israel, e daí? Curou no sábado. Como cura na segunda, como cura na terça? Não. Para o judeu, não. Sábado, não. No sábado, tem uma série de regras. Dos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá, né, o tablet dele, né? Eles transformaram em 3.000 regras, 3.000 regulamentos. No sábado, você tinha um número de passos que você podia dar naquele dia. Não é naquele horário, naquele dia. Então, eles contavam os passos que eles davam, e se passasse aquele número de passos, já estava em pecado. Já está em pecado. E aí Jesus vem para arrebentar com tudo isso. A gente olha para o texto e fala assim, mas Jesus não sabe o que é sábado? Jesus não é judeu? Jesus não sabe que todo mundo tem que contar o número de passos, ele vai e cura o paralítico no sábado. E é para quebrar mesmo. Quebrar aqui. E uma coisa que me chama a atenção, logo no início, você mantém a sua Bíblia aberta, para ver se o pastor não está pregando besteira aí, né? É bom, porque hoje em dia tem muito pastor pregando besteira, né? Então, abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta, não vou sair desse texto hoje, vai ficar bem facinho. O versículo 2 diz, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Betesda, no hebraico, chama-se Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia. O texto abre dizendo no versículo 1 que havia uma festa em Jerusalém. Pelo contexto, a gente percebe que é uma grande festa em Jerusalém. Então, ou é a festa da Páscoa, ou é a festa dos tabernáculos. Nós tivemos agora a festa dos tabernáculos em Israel, que é um grande evento. É uma semana de festa.
uma semana de celebração, uma semana de gratidão a Deus. A festa dos tabernáculos já fala das colheitas. Eu agradeço por aquilo que Deus me deu. Então eu tive uma boa colheita, eu recebi bênçãos de Deus, então eu agradeço a Deus, eu honro a Deus por isso. Mas também a festa dos tabernáculos, que eles usam esse seu espaço, esse momento para estarem juntos, tabernaculando, né? De novo, traduzir isso para o francês vai ficar difícil agora, né? Tabernaculando, né? Estar junto, estar como povo de Deus unido, um único propósito: agradecer, dar graças a Deus. E em meio dessa festa toda, você pensa, eu vou para a festa. E Jesus, ao invés de ir para a festa, ele vai para onde estão os doentes. E aqui eu quero falar das coisas que são contraposições, são opostas, são as nossas incoerências, as nossas incongruências, a incoerência humana. Jesus não vai para a festa, ele vai para onde estão os enfermos. E onde estão os enfermos? Estão no tanque de Betesda, que tem 5 alpendres, né? Então, nesses 5 alpendres são piscinas. E lá na primeira, lá tem a piscina que havia os batismos. Na segunda tem, né, primeira parte do templo, aquilo que era usada a água para o templo, depois a água do batismo, e vai descendo. E lá embaixo, a última, que já foi descendo então de uma piscina para outra, efeito cascata. Lá embaixo, na última, é onde os animais se banham. E é onde ficam os enfermos. E onde os enfermos ficavam esperando uma ação mágica aqui, né? A hora que a água se mover, é porque o anjo moveu a água. E a hora que o anjo mover a água, o primeiro que entrar vai ser curado. E olha só que casa de horror, né? Não é casa de Betesda, não é casa de misericórdia, é casa de horror, né? Tem manco, tem cego, tem paralítico, tem surdo, uma multidão de enfermos, diz o versículo 3. É onde estão os menos favorecidos. E um lugar que, na mágica, né, cura tudo, né? Se você é cego, você entra na água, a hora que o anjo mexer na água, você é curado, vai passar a enxergar. Se você é surdo, você vai... Então, o mesmo mover da água serve para curar qualquer coisa. Qualquer coisa. E é interessante que você tem que descer. É um lugar mais embaixo, mais escondido, né? Se for a Israel, você pode visitar esse lugar hoje. Está lá, o tanque de Betesda. Acharam na arqueologia. E Jesus desce e vai lá visitar essa casa de horror, que é a casa de misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia não é ter compaixão, não é ter amor pelo próximo, não é se doar pelo próximo, não é ajudar o próximo, sabendo que o próximo não vai poder retribuir. Porque se ele puder retribuir, não é misericórdia, é uma troca de favores. Eu ajudo o Jorge me ajuda e nós estamos trocando favores. Quando eu ajudo alguém que não pode me ajudar, eu estou começando a entender o que é a misericórdia. Então eles estão lá, e Jesus visitar esse lugar, que na verdade, misericórdia mesmo não tinha nenhuma, né? Tinha uma miséria. Havia a miserabilidade humana. Coxo, enfermo, paralítico, cego, tudo quanto é tipo de enfermidade está ali. Vai ser um lugar fétido, cheira mal. E está esse paralítico. O texto diz que ele está há 38 anos enfermo. 38 anos ele está enfermo. Para ele chegar lá, alguém levou ele. Alguém teve misericórdia dele e falou assim:
Você acredita nisso, né? Eu vou levar você. E levou ele e deixou ele do lado do tanque de Betesda. Então a única coisa que ele tem que fazer é prestar atenção para a água, não pode nem cochilar, né? Porque não diz, não tem nenhum tipo de anúncio prévio. Olha, vai vir o anjo, ó, todo mundo, agora, vamos lá, né? Não tem anúncio prévio, não tem nada. Uma hora, de repente, mexeu a água, é o anjo. Aí pula todo mundo dentro da água, né? E nesse contexto de miserabilidade, de carência, de falta, está esse homem buscando uma solução mágica para a sua vida. Às vezes a gente faz isso também. Fica buscando soluções mágicas para as nossas debilidades, enfermidades e dores. Mas uma segunda coisa aqui interessante nesse texto. Versículo 5 diz assim: achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Parece estranho, né? Tem um monte de gente doente em volta de um tanque. Está esse paralítico na beira do tanque. Jesus vem até lá, olha para o camarada. Tudo bem, João? Ele, tudo bem. Estou aqui, né? Você está doente? Né? Ele, sim, né? Você quer ficar bom? Parece a pergunta mais idiota do mundo, né? Concorda comigo? Só para o cara estar paralítico, está numa maca, numa cama, no chão. E Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Mas não é uma pergunta idiota. Jesus conhece aquilo que nos aprisiona aqui, na mente. Nossas prisões mentais, nossas angústias, nossa falta de visão às vezes nos impede de ver, enxergar e se libertar. E o que esse homem responde? Você está vendo Jesus. Jesus chega para você e fala assim: quer ficar são? Você responde o quê? Lógico, eu quero. Mas ele responde isso? Não. Ele diz no texto: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É uma multidão de enfermos. Não há, nesse momento, compaixão. O cara está 38 anos ali enfermo. Você acha que alguém está preocupado que ele está 38 anos ali? Fica aí, cara. Primeiro eu. Você não consegue se levantar, não? Ah, azar o seu, eu vou pular antes de você. E pula outro antes dele. É isso que ele responde aqui. Mas ele está diante de Jesus. Em vez de ele falar assim, quero. Não, ele fala assim, não, porque o anjo passa aqui, e aí quando ele move a água, e aí o primeiro que entra é curado, e aí quando eu vou tentar entrar... Que história! Que complicação! A festa dos miseráveis, uma festa de ação de graças, na festa dos tabernáculos. Todos foram para a festa, largaram os miseráveis, não é? Mas Jesus vai lá visitar esse homem. E para mim, aqui, a chave desse texto é o que eu vou dizer agora. Esse terceiro ponto é o ponto mais importante. Está no versículo 9. Eu gosto de, quando eu leio um texto,
quando vou pregar sobre um texto, eu gosto de ler em diversas traduções diferentes. Eu tenho um monte de Bíblia em casa, um monte. Aí eu leio numa Bíblia, aí eu pego outra tradução, leio em outra, aí eu pego outra Bíblia, leio em outra, e assim eu vou lendo, né? E Nata e o Urso, que já estão acostumados com isso, sabe que eu abro às vezes 10, 15 Bíblias, para mim ter uma ideia do que é o texto bíblico para cada um de nós. Na tradução que nós vimos, a tradução atualizada. Mas na tradução revista e atualizada, na revista atualizada, diz assim: imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando seu leito, começou a andar. E era isso que eu queria falar com vocês. No grego, está assim, ó. Kai eteos egneto, igis o anthropos. Imediatamente, o homem se viu curado. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele conta aquela história toda, né? Porque a água, porque o anjo, e blá, 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 né? E a Jesus, como vem assim, acabar com essa história, né? Vamos acabar com essas crendices, com essa religiosidade, com essas ideias mágicas, com tudo isso. Jesus fala assim: levanta. Se a pergunta de Jesus para o camarada assim, você quer ser curado, já é idiota, né? O cara está 38 anos paralítico, o Jesus fala assim: levanta. Levanta. Um cara que é 38 anos paralítico? Não pode. O cara está 38 anos nessa situação, paralítico. Levanta. E nesse contexto, existem momentos que Deus está falando comigo, com você, e Deus está falando para mim e para você: levanta. E você fala assim: não, mas o senhor não entendeu o que eu estou passando, o problema que eu estou tendo. Eu estou tendo esse problema, não dá para levantar, não dá para ser diferente, não dá para agir diferente nesse momento. Mas Deus chega para mim e você: levanta. É assim para quebrar qualquer ideia, qualquer visão de cada um de nós. E o texto é interessante na revista atualizada, que diz que o texto é o único que aparece, diz que ele se viu curado. Antes dele levantar, antes dele ser curado, a cura aconteceu aqui. Ele se viu curado. Ele se enxergou curado. A gente pode começar a entender que nesse momento ele olha para Jesus, né? Ele está deitado no chão, Jesus está olhando para ele, ele olha para Jesus e ele se viu. Provavelmente pela primeira vez, que tudo isso que tinha acontecido com ele há 38 anos, podia ser diferente. Ele se viu curado. Às vezes a gente se acomoda, fica fechado, fica enclausurado. E nós começamos a criar histórias e desculpas. Porque eu estou nessa situação, já tenho 38 anos e blá, 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 blá. E às vezes nós temos dificuldade para entender que Deus pode
assim. Mudou. E eu, de repente, eu entendo, olho para esse texto, já preguei sobre isso, vocês sabem disso, está no YouTube também, né? Mas ele se viu curado. Imagino que ele começa a olhar, e nessa fração de segundos, ele, de repente, começa a se enxergar ele andando, ele correndo, ele fazendo coisas que ele nunca pôde fazer. O texto não é claro se ele tem 38 anos e há 38 anos ele está doente, ou se ele andava antes disso, alguma coisa aconteceu, e por 38 anos ele ficou doente, mas para mim está igual, ok? 38 anos ele está nessa situação, ele está doente, ele não anda. E de repente ele olha para Jesus e ele se viu curado, se enxergou curado. Por isso que eu li assim no texto no grego, não é para jogar grego aqui, né? Nossa, o pastor é pedante, né? Mas é para mostrar que após ele se ver curado, no grego aparece antropos, ou seja, que ele é ser humano, é aquela visão antropológica, né? É que ele se enxerga gente. Gente. Depois que ele se viu curado, ele se enxerga gente. Uma pessoa que está 38 anos jogada numa cama, ela não tem mais autoestima. Ela não se sente ninguém. Ela acha que ela não pode nada. Ela acha que ela não é nada. 38 anos. Imagina essa cena, aquela cama no chão, não dá para ficar romântico aqui, né? É uma maca, né? Sabe aquelas macas que eu sempre vi no filme da Segunda Guerra Mundial, que é um pau aqui, outro pau ali, um pano no meio, né? Isso era cama, isso era maca, né? Aquele pano ceboso no chão, 38 anos, ele está naquela condição. Mas ele olha para Jesus e ele se viu curado pela primeira vez. E quando ele se viu curado, ele se enxerga gente novamente, antropos. Se enxergou homem novamente. É uma cura na mente. Começa aqui. Põe a tua mão aqui, ó. Estou brincando, não, é sério. A cura começa aqui, ó. Mudar o meu pensamento. Pode tirar a mão da cabeça, não fica aí com a mão não. Mas é aqui, ó. Às vezes eu estou sendo chamado por Deus, Deus quer que eu vá, Ele está torcendo por mim, me dando todo o apoio, mas eu acho que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Eu estou nessa condição já há 38 anos, não vai ser agora que vai mudar. Mas aí Jesus fala assim, levanta, anda, toma a tua cama. É brincadeira, né? O cara está 38 anos na cama e não fica em pé há 38 anos. Há 38 anos ele não anda. E muito menos vai poder pegar a cama, até logo, vai embora para casa. Concorda comigo? Ele não consegue fazer isso. Pega a cama e vai. A gente olha para o texto, às vezes romantiza o texto, mas o texto fala da condição humana. Por isso vem a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? A pergunta não é idiota. A pergunta é para mim e para você, de muitas coisas que eu e você acreditamos que não podemos mais. Não é mais possível. É impossível.
Impossível levantar, impossível andar, impossível pegar a cama e ir embora para casa. São prisões emocionais, são prisões mentais, são fortalezas que vão se fortalecendo na minha e na sua mente. São mazelas psicológicas que vão impedindo a mim e a você de sermos diferentes. Isso aí ele começa a enxergar que ele se viu curado. É interessante isso aqui. Porque nesse momento ele levanta, anda, pega a cama e vai embora. Eu imagino as pessoas que estão ali no tanque, esperando a água se mexer. Aí está todo mundo enxergando aí, quem é que está fazendo ali, o fulano ali? O tiozinho aqui de 38 anos já é conhecido. O tiozinho está ali, não se mexeu ainda porque não houve anjo ainda, não apareceu aí, né? Aí de repente o tiozinho levanta e sai andando. Aí ele olha para a água não mexeu. Como é que ele está andando? O que aconteceu? O que eu perdi aqui? E aí o tiozinho sai com a cama andando. E aí na rua o pessoal fala assim, mas hoje é sábado. Você não pode carregar a cama. Porque ele está pensando na lei, ele está dizendo assim, a lei impede você de caminhar mais do que o número de passos que te permite, muito menos carregar alguma coisa nesse dia. É sábado, você não pode carregar a cama. Mas aquele cara está 38 anos, enfermo, paralítico, ele nunca andou, nunca fez nada, nunca conseguiu realizar nada, e agora ele pegar a cama, para ele é o troféu. Eu ando, eu agora carrego coisas, eu faço, eu estou conseguindo fazer coisas que eu, há 38 anos, não fazia, não imaginava que seria possível. E aí as pessoas vêm dar os parabéns. Parabéns, Jaque, porque você está andando. Não, eles vêm recriminar, vêm reclamar. E ele, olha, aquele que me curou falou, pega a tua cama, levanta e anda. Eu estou andando. Para ele, é o impossível, o milagre acontecendo. Para os outros, é o escândalo. É a religiosidade. Você não pode fazer isso. Isso é pecado. Isso está errado. É aquela visão julgadora, recriminadora, dizendo, isso não está correto. E aí ele fala assim, olha, aquele que me curou disse, pega a tua cama, levante e anda. Eu fiz. E eles perguntam, quem é esse cara? Porque eles queriam saber que é o cara e recriminar o cara. Claro, não sei, estava lá no tanque de Betesda, ele mandou pegar a cama, levantar e andar, e eu andei. E ponto. Mais tarde, o texto diz que ele se encontra com Jesus no templo. Em versículo 14, para a gente encerrar, Jesus se aproxima dele e diz, olha, de novo Jesus está falando sobre visão. Olha, veja, enxergue, já estás curado. Cuidado, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais. Não volte mais a essa fortaleza mental. Não volte mais a essa prisão, esse labirinto que não te levava a lugar nenhum.
Não se enclausure mais nisso. Não permita mais que a religiosidade esteja impedindo você de caminhar. Ele diz, olha, já estás curado. Não volte mais a isso. Não caia mais nesse erro. Jesus está dizendo nesse momento, não. A religião, a religiosidade. Não as regras que você encontra em muitas igrejas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E Jesus está dizendo, nada disso é importante. Quem é mais importante, o sábado ou o homem? O ser humano. Jesus está rompendo com tudo isso. Jesus está dizendo não a essas soluções mágicas que às vezes as pessoas são obrigadas, incentivadas, ludibriadas, enganadas a fazer. Campanha, não sei do que. Você vai dar tanto de dinheiro para que você consiga, no final de 70 semanas, você deu toda semana uma oferta, aí no final de 70 semanas, então, você vai conquistar aquela vitória. Quando Jesus olha para o rapaz e diz assim, levanta e anda, esse rapaz não está assim, mas não tem que esperar 70 semanas? Não tem que esperar 25 sessões? Não tem que dar 25 ofertas diferentes? Não tenho que dar uma oferta em dinheiro para acontecer isso? Eu não tenho que dar meu sacrifício de amor? E Jesus dizendo assim, é imediato, cara. Levanta e anda. É a graça. É a graça de Deus. E quando a gente começa a entender isso, começa a cair por terra uma série de regulamentos, pesos, angústias, coisas que são impostas na minha mente, na sua mente, e que Deus disse, não, para tudo isso. Jesus está dizendo, levanta e anda. É a casa da misericórdia, que combate a miséria humana. É o Jesus que olha para o enfermo e entende que ele precisa ser curado aqui primeiro na mente. Aquilo que está me impedindo de fazer coisas que eu acho que eu nunca vou poder fazer, eu não tenho capacidade. Eu entro em pânico, começa a tremer, começa a suar frio. Sabe aquela coisa? Você vai fazer o teste, você antes de fazer o teste, a sua mão começa a ficar suada, sua mão está molhada, porque você tem ali, angustiado, eu não vou conseguir fazer isso, e bloqueia tudo, sabe? E Jesus falou assim, não, levanta e anda. Você vai conseguir. Levanta e anda. E confie no Senhor. Deixe que o Senhor faça em você. Tem uma frase de Thomas Jefferson, e eu quero terminar com essa frase. Thomas Jefferson disse assim, nada pode parar o homem com uma atitude mental correta em perseguir suas metas. Mas nada na terra pode ajudar ao homem com uma atitude mental equivocada. Thomas Jefferson. Eu preciso visualizar novos objetivos. Visualizar uma nova caminhada.
e deixar espaço para que dentro dessa visualização, desses objetivos, haja espaço para o fluir de Deus. Para Deus preencher as lacunas, aquilo que não está claro para mim, para você, que Deus possa fazer o sobrenatural. Eu preciso deixar que Deus abra a minha mente, me dê uma mente diferente, a mente de Cristo, que supera esses regulamentos, essas regras, tudo isso. Por isso que eu contei a história de Israel, que até hoje nem carro eles põem na rua. Mas o que é mais importante, que eu guarde o sábado, conte os passos quando eu vou sair de casa, porque eu tenho o meu coração encharcado desse mover de Deus, rompendo barreiras, sendo casa de misericórdia, sendo misericordioso para com aqueles que eu sei que nunca vão poder retribuir. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você essa noite. Para tudo tem um jeito. Sempre podemos pensar diferente, agir diferente. Em Cristo, nós encontramos respostas para as nossas dúvidas e para as nossas mazelas físicas, emocionais e espirituais. Portanto, quando você olhar para uma situação e pensar, não dá, pense nisso. Jesus está olhando para você e está perguntando, quer ser curado? E aí eu começo a entender que a pergunta não é idiota. Eu preciso mudar aqui, eu preciso querer ser curado. Eu preciso querer andar. Eu preciso querer levantar. Eu preciso querer. E para eu precisar querer, eu tenho que começar a visualizar. Por isso ele se viu curado. Nós precisamos nos ver de pé, fazendo, realizando, transformando, mudando, porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Quero ter um momento de oração com você essa noite. Eu quero convidar você a fazer uma oração especial essa noite. Dizer, Deus, muda a minha mente, a minha lógica, o meu raciocínio, a minha capacidade de racionalizar e contextualizar e colocar as coisas nos seus devidos lugares precisa ser mudada. Eu preciso ter a mente de Cristo.